programa, achei muito interessante. Eu falei assim, nossa, é bem diferente de tudo aquilo que eu já assisti aqui, quando vai se tratar da questão do racismo, ou da luta contra o racismo. Falei, é uma discussão, né, que traz para essa discussão, mas de uma forma bem diferente, né? Quando você coloca bem no início da sua fala que você não acredita no fim do racismo, né? Digamos, nessa utopia aí do fim do racismo, que você não acredita, né? Mas você acredita em novas estratégias, na criação de novas estratégias de fortalecimento dos grupos, né? Pela luta, né? E para resistência, né? Através dessa nova estratégia que você coloca aí o quilombo Tenondê e a permacultura, né? Que utiliza a terra como que pauta a sua criação, cria a sua estratégia de luta através da terra, pautada na terra. Então eu gostaria de saber de você até que ponto, né, essa alternativa alimentar contribui para a formação do indivíduo frente ao racismo, né, essa luta contra o racismo, tendo em vista que você não acredita na utopia do fim do racismo. Eu gostaria só que você explicitasse um pouco mais, né, que você já falou. Bom, boa noite, né? Boa noite. Cara, eu tava ali, tipo, meio um pouco aéreo, assim, olhando para a questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, primeiro eu queria saber o que realmente faz um engenheiro florestal, que eu realmente não sei, não faço a menor ideia do que faz um engenheiro florestal, porque engenheiro eu penso em coisas mais concretas e mais humanas, né? Eu não sei o que faz. E, desculpa, eu distancio assim, mas vamos lá. E desenvolvimento sustentável dentro da lógica capitalista, cara. Será que isso cabe? Será que isso faz sentido, faz nexo? Será que tem como a gente se desenvolver dentro da lógica capitalista e ainda assim ser sustentável? Né? Colocando no contexto da lógica consumista que o sistema capitalista implica e de certa forma impõe pra gente, né? Tipo, o ato de consumo para nós, né? Sei lá, desenvolvimento sustentável tem para você, na sua opinião pessoal, assim, talvez até não acadêmica, vamos para o achismo, que eu acho o achismo interessante, assim. É sustentável, é cabível o desenvolvimento sustentável dentro da lógica capitalista, da acumulação de capital, da exploração do próprio homem, e da exploração do homem, pelo próprio homem e também da natureza, enfim. É isso. Só tem mais, se tiver alguém que não está com ainda, dá preferência. A Lisa. Alguém não, pessoas que A Lisa. Nossa, o que é isso agora? Bom, boa noite de novo, parabéns a Maruli. Eu estou um pouco a questão do Chico, né? Eu estava meio incomodada também com essa questão, porque a gente tem várias comunidades alternativas hoje em dia, né? Inclusive a apropriação de alguns aspectos culturais nessa questão de um estilo de vida, né? De se pensar na questão holística, da alimentação, do corpo, né? Da saúde. E aí, quando você diz que é uma propriedade privada, aí eu falei, a coisa, para mim, me incomodou mais ainda, né? Por quê? Tem uma... Arinaldo, vou dizer Arinaldo, como chama a pedagogia né? Que tem uma comunidade alternativa, a primeira foi em Botucatu, né? Das pessoas de Botucatu, e tem lá a comunidade alternativa, e as pessoas vão, conhecem, consomem os produtos produzidos lá, o estilo de vida também, as casas não tem muro, é vidro para entrar em energia. Eu me lembrei muito dessa ideia de um estilo de vida alternativo. E aí as pessoas vão embora, né,
vivenciou aquele espírito alternativo, holístico, mas na hora que vai embora, a vida alternativa, holística, continua lá dentro da fazenda Demetrius, né, que é onde e tem a escola, tudo inclusive, né, e eles foram embora. E vão viver sua vida, consumindo, né, então assim, e aí eu fiquei um pouco pensando nessa questão que o Chico colocou, e pensando assim, qual eu fiquei pensando, a existência de outros modelos de vida alternativa, então na verdade me parece mais realmente um modo de vida alternativo, um estilo de vida, né, que eu sou extremamente favorável, mas em que ponto se coloca a questão racial dentro disso, né? Porque assim, porque é fundada por negros, então está posta a questão racial, né? Qual é realmente de fato dentro do que se está se chamando de quilombo, dentro do que eles se chamam de quilombo, qual é de fato a questão colocada racial para essa interação com membros que vêm de fora, que ficam, aprendem e vão embora, e talvez na sua prática cotidiana seja extremamente racista, preconceituoso e etc. Né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, você diz assim, e aí eu vou um pouco o que o Estado diz que quilombo é hoje, nós não aceitamos. Mas você está recorrendo ao que o Estado disse anteriormente, né? Que qualquer junção de 3 pessoas eram quilombos e tinham que ser reprimidos. Então, hoje, você pega como quilombo, pelo menos que eu entendi, só fala que qualquer junção a junção de 3 pessoas seria, então, quilombo. Então, de qualquer forma, ainda está dentro da lógica de Estado. Quem está dizendo que é ou não quilombo ainda continua sendo o Estado. Né? Por mais que o Estado tenha mudado a caracterização, mas você mesmo disse que o Estado antes caracterizava assim e deveria ter sido positivado e não foi. Então, esse é. Então, eu queria pensar um pouco a questão nessas questões mesmo da terminologia e da comunidade, uma comunidade alternativa, holística, a questão racial. Né? Como que a gente pode incluir de fato a questão racial? Quando eu coloquei esses 2 parâmetros, essas 2 balizas, que o que o Estado afirma hoje, o que o Estado afirmou antes, não foi para dizer que eu aceito isso, foi para demonstrar que, quando é do interesse, reprimir se alarga ou que seja entendido como quilombo pelo Estado. Quando é do interesse de afirmar, se estreita. O que eu tentei dizer, eu acho que talvez não tenha ficado claro, é que não dá para ficar preso ao que o Estado define, aos parâmetros, às balizas e aos limites que o Estado coloca. É necessário que as próprias comunidades se autodefinam e que também, que é um pouco a ideia talvez da ciência, como tentar entender uma realidade que se modifica ao longo do tempo, a ciência está aberta ao que os fenômenos sociais, à medida que os fenômenos sociais surgem, a ciência entende e classifica e coloca em algum lugar, mas não uma definição anterior que define o que vai entrar ou não dentro daquela definição, entende? Quando minha crítica que eu faço quando a gente pega as definições do Estado, é uma definição que vem a posterior. Depois você vai a campo e o que se encaixar naquela definição você coloca. Então isso aqui é novo. E o que eu tento trabalhar é diferente. Você vai a campo, você vai entrar em contato com a realidade aberta. O que a realidade informa, você registra. Então, se tem registro de quilombos urbanos, então os quilombos, além de serem ocupações tradicionais, também existem quilombos urbanos. Se existe um registro de quilombo tradicional, bom, além de ser de ocupação tradicional e além de ser urbano, também é um moderno. Se é com características muito semelhantes às comunidades tradicionais, comunidades alternativas, então os quilombos, além de serem de ocupação tradicional, também são urbanos, também são modernos e têm uma característica muito semelhante com as comunidades tradicionais.
Porque aí você trabalha com o quilombo vivo e atuante dentro da sociedade, e não algo congelado, morto, que foi dado no passado e que a gente vê resquícios dele no presente. Você trabalha com a ideia de quilombo que ele está na sociedade, está reagindo aos estímulos da sociedade, está influenciando a sociedade, colaborando com as mudanças dentro da sociedade. Então é uma via de mão dupla, e que os quilombos não estão congelados no tempo, mas eles estão se adaptando às mudanças e também estão gerando mudanças dentro da sociedade. Então, aí eu concordo com você. Na verdade, na última vez que eu fui no quilombo Tenondê, teve outro participante que veio do Brooklyn, negro, e foi até ele que me informou que o Cobra Mansa já tinha participado dos Panteras Negras nos Estados Unidos, falando que ele não esperava o que ele tinha visto ali. Tipo, muita gente branca, tipo, ele falou assim, parece que está vendendo a cultura, parece que está vendendo a capoeira. Aí eu concordava com ele, concordo com você, assim, são os problemas, as limitações. E aí eu falei, bom, é uma estratégia de sobrevivência e tal. Não, tudo bem, é uma estratégia de sobrevivência, mas vender a tradição, vender a cultura é ir longe demais, assim, né? Tipo, parece que aqui você está comercializando um modo de vida, comercializando a capoeira, um modo de vida de ser negro, né? Bom, eu concordo, assim, eu só posso concordar mesmo, assim, são problemas que devem ser enfrentados e devem se tentar resolver essas questões. Nenhuma estratégia soluciona os problemas. Às vezes, uma solução que você traz para um problema te traz mais problemas do que você tinha inicialmente, né? Mas é isso, é você tentar caminhar, continuar caminhando, né? Mas aí eu concordo nesse ponto totalmente, assim, tipo, a questão racial às vezes não fica tão forte. Aí eu não sei, porque também eu já vou lá desde 2011, frequentemente, mas eu nunca fiquei um período muito longo. Então eu não sei se isso é algo que transparece mais durante os eventos, ou se é realmente uma prática, se é algo recorrente no cotidiano do Tenondê. Mas, de fato, assim, a questão racial não é tão trabalhada, né? Você tem a capoeira, você tem a capoeira Angola, alguns discursos, alguns posicionamentos, e você pode olhar para a situação, olhar para o quadro que está dado, fazer suas análises, mas quando você entra lá dentro, às vezes a questão racial se dilui dentro de várias outras questões. Acaba se discutindo o machismo, acaba se discutindo muito mais também a degradação do meio ambiente e não tem uma posição firme e fechada em relação às relações étnico-raciais. Bom, é isso, sim. É isso que eu vejo e isso que está dado. Agora, como resolver isso? A questão racial, de fato, aparece dessa forma. No nome, na proposta, nas pessoas que estão envolvidas. Mas acaba que o discurso vai mais para o campo do indivíduo e de você não lidar de uma forma tão fechada, aquela política tradicional do que era esperado, assim, né? Que você espera um quilombo que se propõe a lidar com as questões de racismo estruturais que existem, né? É isso que eu vejo. E os desenvolvimentos tentaram no capital, então, o desenvolvimento, assim, é suficiente essa resposta? Sim. Os desenvolvimentos tentavam no capital, na verdade, o desenvolvimento tentava é uma criação do capitalismo para lidar com as questões da degradação do meio ambiente. Não é um conceito, não é um campo de estudo que foi criado para criticar o capitalismo. O desenvolvimento o sustentável é um adjetivo que qualifica desenvolvimento. Desenvolvimento é o quê? Você pegar uma situação que está dada e desenvolver as características dela mais e mais, né? Então, você desenvolver
o capitalismo de uma maneira sustentável ao longo do tempo. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Então, dentro do capitalismo, é perfeito assim. Não que o trabalho que eu faço no CDS vá por essa linha, né? Por isso até que eu tive várias dificuldades dentro do CDS. Mas, se você for analisar o desenvolvimento do conceito da ideia de desenvolvimento sustentável, você percebe que é uma invenção do capitalismo para lidar com as questões do meio ambiente, lidar com a degradação ambiental. Para pensar em alguma coisa diferente, fora do sistema capitalista, é preciso pensar outro campo de conhecimento, né? Mas o desenvolvimento sustentável é uma criação do capitalismo para ele se perpetuar, para ele resolver seus próprios problemas. Então, o desenvolvimento sustentável é uma criação do capitalismo. Isso. Isso. Não é algo que se propõe a construir um modelo diferente. É algo que se propõe a solucionar os problemas que existem no capitalismo para que ele continue se sustentando ao longo do tempo. Mas eu acho que é forma de manutenção ambiental para o próprio sistema capitalista. Hã? É como uma espécie de... O desenvolvimento sustentável é uma ideologia capitalista que é para ele se conseguir se reproduzir e se manter. Isso. Para lidar com esses problemas. Assim, existe problema de degradação ambiental que é causado pelo alto consumo da sociedade, que é causado pela retirada dos recursos naturais, causado pela poluição, tudo isso. Beleza. Então a gente vai criou o desenvolvimento sustentável para lidar com esses problemas, para que o capitalismo continue funcionando. Não é um campo de conhecimento que pretenda criar uma alternativa, né? E a engenharia florestal também serve para trabalhar para a indústria, né? Você produz pinos, eucalipto para alimentar as indústrias de celulose e papel, a indústria de móveis. O engenheiro florestal é formado para isso, né? Para lidar com máquinas, com grande produção, em larga escala e dentro da indústria. Caso se pretenda alguma coisa diferente, tem que criar outros caminhos, né? Mas o curso de engenharia florestal foi feito para alimentar a indústria, para criar profissionais para trabalhar na indústria. E até que ponto essa alternativa, né, do plano TND contribui para a formação do indivíduo? Acho que dentro das relações étnico-raciais, né? Bom, contribui na formação da identidade, contribui no conhecimento das histórias, né, das manifestações culturais da população negra. Contribui também com trocas, né, entre um espaço que, digamos, construído dentro do conjunto cultural da Capoeira Angola, da população negra, indivíduos não negros, pessoas brancas, vão e se relacionam com pessoas negras. Então você acaba tendo pelo menos um espaço, digamos, que suspende um pouco as relações que estão dadas à sociedade e as pessoas podem repensar suas práticas, né? Pelo menos naquele espaço ali, né? Você está convivendo com pessoas diferentes, você pelo menos se propõe a experimentar o que seria conviver com a pessoa se não tivesse todas as relações dadas na sociedade, né? Então, eu acredito que funciona com o indivíduo para ele, digamos, experimentar, pensar e refletir sobre sua formação, sua identidade e sua relação com outros, né? Com as pessoas que ocupam posições diferentes na sociedade. É isso, as perguntas, né? Vamos fazer o último bloco de perguntas e o professor se manifestou. Se tiver alguém aí, não perguntou ainda, vou dar prioridade. Pois então, pode vir para frente. Eu me chamo de pessoa de Centro de Ciências Sociais pelo terceiro período. A minha preocupação aí, cara, é com esse número crescente de visitação. Você falou que esse número crescente de visitação. Você falou que no Pernambuco, em 5 anos, parece que chegou a 224% de crescimento do número de visitantes. Até que ponto uma comunidade como essa, como aquela lá, está capacitada para suportar esse intercâmbio sem perder a razão de ser? E ele foi dado em um quilômetro. É só isso. Demais, além do professor. Essa pergunta já está
eu guardei desde a primeira vez essa pergunta, desde a minha primeira indagação, só que eu esperei alguém, pensei que fosse ocorrer uma pertinência, né? Por quê? Qual foi o teu contato com esse quilombo, né? E por quê? Isso é uma parte da tua dissertação, né? Principalmente para o pessoal, os alunos que estão em estágio 4, né, dificuldade de definição de temas, né? Falar um pouquinho sobre a escolha dessa temática, um pouquinho do teu primeiro contato com esse quilombo, né? E outra é só uma indagação, né? Quando fala que a partir de 3 negros eram considerados já uma afronta à segurança, à ordem pública, era esse é o termo utilizado. Isso foi um decreto do final do século XVIII, que a partir da independência do Brasil ele vira lei, né? E continua isso no Código Penal até hoje transformado como formação de quadrilha, né? Que ainda é os nossos grandes requisitos ainda do Brasil Império, né? E ela vai mais nessa questão. E quantos anos falou e não recordo, quantos anos aqui tem? E falou que ele adquiriu, né? Ele adquiriu através ele comprou a área, foi isso? Né? E fez quanto tempo? Só isso. Então, em relação ao número crescente de visitantes, né? Bom, isso aí é complicado realmente, né? Tudo manifestação cultural às vezes que cresce, massifica, acaba perdendo um pouco, acaba se diluindo, né? O projeto, acaba deixando um pouco projetos políticos, projetos de mudança um pouco mais de lado e acaba se tornando mais pragmático, né? E até em relação ao Cobra Mansa, deve ter... Ele teve experiência com o Olodum, com esses outros grupos culturais da Bahia e foi isso que acontece, né? Passa o tempo e eles acabam se austerizando e acabam se acomodando aos... Então, assim, é um perigo que existe, né? O risco, né? É o risco que existe. Mas... comunidade com instituto mais pra frente. Assim, são os riscos que existem mas também existem as experiências acumuladas, né? Em relação a esse risco. Isso já aconteceu antes e acontece com frequência, mas as pessoas também aprendem com as experiências anteriores. Então, eu não sei qual é a capacidade, até onde vai sem perder, sei lá, os objetivos primeiros, né? Mas, é uma questão que deve ser pensada e deve se refletir sobre essa questão constantemente, ter ela sempre em mente ali, pensando sobre esse assunto. E só o tempo responde essa questão, né? Mas uma forma de mais divulgação do quilombo. A primeira vez que eu vi foi nesse cartaz, que estava fazendo alusão à palestra. Até então nunca tínhamos falado nesse quilombo. E a gente vê representação de um país fechado, como é a Rússia, por exemplo. Porque essa divulgação massificada lá fora e aqui não vê essa questão de manter tão as estruturas assim. Bom, aí é mais porque a divulgação do quilombo não foi pelos canais tradicionais, né, de comunicação, assim. Então, é mais pelos conhecimentos do Cobra Mansa, né? Ele viaja o mundo levando capoeira, tem vários núcleos pelo mundo e acaba divulgando mais lá fora, pelo fato desses grupos, desses núcleos que ele tem fora, ter mais capacidade de levar ele para esses países e ele mesmo não tem recursos próprios para poder circular pelo Brasil, dentro do Brasil, né? Então acaba refletindo um pouco as desigualdades econômicas do mundo, né? Acaba que as pessoas de fora do Brasil têm mais acesso à cultura brasileira do que os brasileiros dentro do país. Foi por isso que eu te perguntei, por isso que eu fiz aquela pergunta para você em relação a esse intercâmbio, porque é uma experiência legal, né? Mas tendo essa discussão, mas assim... Restrita. Não, de fato, né? a própria capoeira Angola é restrita também.
Isso aí, lá dentro da capoeira Angola, é uma coisa que as pessoas assumem com facilidade. Acaba que classe média alta tem mais acesso à capoeira Angola do que pessoas pobres, pessoas negras, assim. São as contradições existentes, né? E são difíceis, assim, de resolver. Não sei como resolver isso. Como? Isso é uma cultura minoritária, elitizada. Acaba sendo elitizada, não tem como negar, né? Acho que nisso a capoeira regional é um pouco melhor, assim, ela é bem mais popular do que a capoeira Angola. Acaba que as pessoas têm mais contato com a capoeira regional do que a capoeira Angola e isso acaba se refletindo também nas experiências, nas experiências que os grupos de capoeira tentam realizar, né? Aí o meu contato foi... Eu fui para Chapada dos Veadeiros nas férias e teve um evento de capoeira Angola lá, mas como a moça falou desse evento na Bahia, eu peguei e fui para a Bahia para conhecer. Aí depois que eu entrei no mestrado, o professor me aconselhou a não escolher qualquer tema, qualquer objeto, mas pegar alguma coisa que eu já conhecesse, que já tivesse proximidade, assim. Então eu acabei escolhendo o Clovitonodê. Então essa coisa de escolher o objeto de pesquisa, né, acaba que fica sendo um desafio, porque isso tem que ir para além de só ser um mero tarefa da faculdade. A gente tem que conseguir integrar as nossas pesquisas científicas ao que nós fazemos no nosso dia a dia, assim, no nosso cotidiano. Porque senão a gente acaba se tornando pesquisadores que vão pesquisar projetos de outras pessoas. Outras pessoas definem o que nós vamos pesquisar. E, na verdade, a gente tem que vir para a faculdade, para a universidade, para aprender a técnica, aprender a metodologia científica, para pesquisar assuntos do próprio interesse, né? A gente tem que ter um projeto de vida, a gente tem que ter um objetivo para a nossa própria vida, e a gente vai para a faculdade para conseguir o know-how para atingir nossos objetivos de vida. E não a gente simplesmente vir para a faculdade para aprender e trabalhar para os outros, né? E ficar pesquisando em outros grupos de pesquisa, coisas que a gente muitas vezes é desligado, que a gente não tem nenhuma ligação. Eu vejo... As pessoas também têm... E os estudantes também têm que começar a construir essa autonomia, no sentido de enxergar que ir para a faculdade é obter conhecimento para realizar os próprios projetos de vida. E não ficar tendo que vender minha mão de obra para trabalhar no projeto de outras pessoas, de outros indivíduos, de outros grupos, né? Assumir isso mais para si, assim. O meu processo foi esse, assim, eu já conhecia, já tive um contato anterior, por interesse próprio, e fui aconselhado por um professor a seguir, a pesquisar o assunto, né? Antes, a maioria dos outros professores queriam que eu trabalhasse no projeto deles, e eu sempre tive essa resistência, assim, ficava procurando uma coisa que realmente me interessasse. Então, às vezes, também é seguir um pouco o caminho mais duro, assim, de saber o que se quer, né? E saber que, para alcançar o que se quer, vai ter mais trabalho, porque a maioria das pessoas ao nosso redor não querem que nós alcancemos, né? Porque elas querem alcançar e, às vezes, recursos são escassos, tá? Então, existem disputas de níveis individuais, níveis de grupo, de faculdade, tudo, e a gente se insere nessas disputas, tem que ter consciência disso e correr um pouco atrás do que a gente quer. O Clovitonodê tem uns 7 anos, não, mais de 8 anos, se não me engano. 8 ou 9 anos. A propriedade foi comprada há mais tempo, mas ficou muito tempo parada, né? O mestre Cordão só conseguiu começar a trabalhar lá em 2005, 2006. Ele foi para lá para começar a trabalhar e o Fernando Angola foi em 2008 que lançou o primeiro. Então tem mais ou menos esse tempo, assim. É jovem, é uma experiência muito nova, né? Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer a Baiana pela palestra e agradecer também a todos que, apesar do horário, do tempo que nós estamos aqui, tem um grande número de pessoas, né? Então, agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes e permanecerem até o